Gente, abra sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Efésios. Abra e deixe a Bíblia aberta. Pastor, por que o senhor gosta de pedir para a gente deixar a Bíblia aberta? Por alguns motivos. Entre eles, para que você crie o hábito de verificar se aquilo que está sendo falado está alinhado ao que a Bíblia diz. Segundo motivo, para você grifar a sua Bíblia, você fazer anotações que vão ajudar você. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, a Bíblia é um livro para ser estudado. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler, você acompanha no exemplar da Bíblia que você tem com você. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vai até o versículo 10, pode seguir adiante. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, lendo a carta de Paulo aos Efésios, eu tenho sérias dúvidas se o ser humano tem consciência da sua real condição, se a humanidade tem consciência do seu real estado, se de fato nós sabemos quão grave é a nossa condição sem Cristo Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo trata neste momento na carta aos Efésios. É a condição humana sem Cristo Jesus. Na sessão de hoje, o apóstolo Paulo retoma um assunto que ele tratou de uma forma brilhante na sua carta aos Romanos, sobre a força e a consequência do pecado. O pecado é forte e ele gera consequências graves, gravíssimas na vida das pessoas. Eu gosto muito da expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz: o pecado trabalha radicalmente contra nós. O pecado trabalha radicalmente contra nós. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus.
E o pecado não nos afasta somente de Deus, o pecado nos afasta de quem nós mais amamos. Ao longo de 19 anos de ministério, eu vi diversos filhos sendo afastados da comunhão da família, porque enveredaram em uma vida de drogas, enveredaram por uma vida de prostituição, por uma vida, sabe, de alcoolismo, e eles saíram. Eu vi pais chorando amargamente, desejando a vida dos seus filhos de volta, porque o pecado nos afasta de quem nós amamos, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado afeta todas as áreas da nossa vida, gente. É preciso que nós tenhamos consciência disso. O pecado afeta todas as áreas da nossa vida. Movidos por ganância, que é pecado, as pessoas passam por cima uma das outras. Movidas por egoísmo, que é pecado, as pessoas constroem relações interpessoais baseadas somente no interesse. O pecado afeta todas as áreas da nossa vida, especialmente a vida espiritual. Por quê? Porque os nossos pecados, diz a palavra de Deus, é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então veja, irmãos, o pecado trabalha radicalmente contra nós. Por isso, o cristão não pode brincar com o pecado. O cristão não pode flertar com o pecado, porque as consequências são gravíssimas. Conversava hoje ainda com um amigo e nós lembrávamos de uma pessoa e a gente disse como um erro afastou ela da igreja, colocou ela dentro de uma realidade agora em que ela se vê numa condição dificílima da sua vida. Por quê? Porque o pecado traz consequências graves. Mas o apóstolo Paulo não fala somente do pecado, ele fala sobre o poder da graça de Deus. Se o pecado é forte, o poder regenerador da graça é muito mais forte que o pecado. Se o pecado nos escraviza, a graça tem o poder de quebrar os grilhões do pecado e nos fazer uma nova criatura. Se o pecado nos distancia, a graça nos aproxima. Irmãos, louvado seja o Senhor pela graça com que Ele tem nos amado, mesmo enquanto inimigos, Ele nos ama. Mesmo mortos, Ele nos ressuscita. Quão grande amor é este? O pecado trabalha contra nós, sim, mas nós precisamos nos lembrar que Deus trabalha por nós, e agindo Deus, quem impedirá? Querendo Deus salvar, não há quem possa impedir. Por isso, guarda isso no seu coração. Ainda a título de introdução, não importa quão profundo o ser humano esteja no pecado, Deus o encontra e o traz de volta à sua comunhão. Eu quero conversar nessa noite com você sobre duas grandes verdades que nós encontramos nesse texto. A primeira grande verdade é a condição humana
debaixo do pecado. E sim, irmãos, nós precisamos estudar sobre o pecado para não baratearmos a graça de Cristo Jesus. Nós precisamos entender qual era a nossa real condição, ou qual é a nossa real condição sem Cristo, para que possamos valorizar a posição que Ele nos coloca mediante a sua graça em Cristo Jesus. Então, qual é a condição humana debaixo do pecado? O apóstolo Paulo fala que o pecado atinge todo ser humano. Não há um sequer que esteja fora dessa condição humana. O apóstolo Paulo usa algumas expressões muito interessantes. Vocês, se referindo à igreja de Éfeso, formada por gentios, vocês estavam mortos. Ele começa assim, mas depois ele diz, todos nós. E ele, como um judeu, se coloca na mesma condição, como quem diz, esta é a condição humana. A condição do ser humano, independente de ser judeu ou de ser grego, fora de Cristo Jesus, é uma condição vivendo debaixo da lei do pecado. Irmãos, ninguém escapa dessa verdade. O pecado atinge a todos. A Bíblia diz que assim como o pecado entra na história pela vida de um homem, Adão, a salvação também entra pela vida de Cristo Jesus. Todos nós vivemos debaixo dessa lei, a lei do pecado. Hoje pela manhã eu me lembrei de uma história, vou contar ela para você, a história de um menino que eu vi, quando eu estava observando essa criança, um grupinho de crianças brincando. Quem é pai aqui? Filho pequeno ainda. Você vai entender o que eu estou falando para você. Tinha um grupinho de crianças brincando, e eu vi o gurizinho brincando numa gangorra, muito legal, bacana. Lembrei quando eu era criança, também gostava daquilo. E me lembrei que fizeram isso comigo também. A gente estava brincando, então sempre tem aquele mais velhinho que é mais abusado. E aí ele fala, vamos brincar, vamos. E aí o menino estava brincando, subindo, descendo. Chegou um momento que o mais novinho, ele ficou confiado. Ele disse, esse aqui é meu amigo, esse cara não vai me prejudicar. Então, quando ele desceu e o menor ficou lá no alto, ele segurou o menino lá no alto um pouquinho, brincando com o menino ficou distraído, de repente ele, saiu. No que ele saiu, o garotinho veio, lei da gravidade, tá bom, se estatelou lá embaixo. E eu me lembrei que já fizeram isso comigo também. Quem nunca? Quem nunca? O que é isso, gente? A Bíblia diz que a estultícia está no coraçãozinho da criança. É por isso que você vai perceber, às vezes, criança, irmãos, promove bullying de uma forma intensa. A grande diferença é que quando eles são pequenininhos, muitos deles sublimam esse negócio, toca o barco, leva a vida adiante. Por quê, gente? Porque a sementinha do pecado está ali no coraçãozinho da criança. A verdade sobre o pecado atinge todos nós. O apóstolo Paulo ensina 3 verdades sobre essa condição humana. Primeiro, porque vivemos debaixo da lei do pecado. E por isso fazemos aquilo que o pecado determina e não aquilo que nós gostaríamos de fazer. Gente, abre seu coração hoje.
Abre o teu coração hoje. Muitas vezes você não faz uma coisa que você não queria fazer. Muitas vezes você não pensa em coisas que você não gostaria de pensar. Depois você olha e diz, cara, por que eu fiz um negócio desse? Porque sobre mim e sobre você, se nós não tomarmos cuidado, uma lei governa. Em Cristo Jesus, essa lei perde a sua força. Mas fora de Cristo, o ser humano ele é governado pela lei do pecado. 3 verdades que o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa lei. Primeira verdade é que vivendo nessa condição, o ser humano está morto. Morto, gente. Vivendo debaixo do pecado, essa é a condição do ser humano, morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. E morte aqui não é uma questão biológica, gente. Hoje eu quero que você entenda algo muito importante, por que você tem que falar de Jesus. Morte aqui não é uma questão biológica. Morte aqui é uma condição espiritual. Sem Cristo Jesus não há vida espiritual. Sem Cristo Jesus não há comunhão com Deus. A pessoa ela pode viver 50, 60, 70, 80 anos, mas ela é um morto-vivo sem Cristo Jesus. É por isso que você vai ver gente sem alegria na vida, e é por isso que você vai ver gente às vezes até alegre, mas quando termina o dia, ele sente um vazio dentro do seu coração. A condição do ser humano fora de Cristo é morto espiritualmente, morto nos nossos delitos e nos nossos pecados. A segunda verdade que essa condição nos ensina é que nós não apenas estávamos mortos, mas nós estávamos também escravizados. Éramos escravos. A gente seguia um princípio de vida que era radicalmente contra Deus. Porque o pecado, irmãos, ele nos escraviza. Eu falei ainda hoje pela manhã, o ser humano, ele ou vai ser escravo do pecado, ou ele vai ser escravo de Cristo. Tudo vai depender quem nós queremos que governe e seja Senhor sobre a nossa vida. Ou será o pecado que vai nos governar, ou será Cristo Jesus quem nos governará. Esta é a segunda verdade. A gente faz a ideia de andar, como o apóstolo Paulo fala, andar nos vossos delitos e pecados, a gente acha que é um passeio, mas não é um passeio, gente. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Irmãos, hábitos, desejos, paixões. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje pela manhã eu estava me lembrando, até minhas filhas brincaram comigo. Quem tem TikTok aí, gente? Levanta a mão, deixa eu ver. Você tem? Quem mais? Levanta a mão aí, vaso. Levanta aí, quem tem TikTok aí? Irmão, sangue de Jesus tem poder. Desinstalei do meu computador, do meu celular esse negócio aí. Minhas filhas têm. Eu disse, para mim esse troço não serve, irmão. Não quero esse negócio no meu celular. Não quero mesmo. Desinstalei esse negócio. E eu ainda falo para minha esposa, dá uma olhada no TikTok delas. Eu sei que aqui tem um monte de gente. A Dal tem, as meninas têm, elas fazem TikTok evangélico, lendo a Bíblia. A Thalita coloca a Bíblia dela pintada lá e tudo tal. Mas, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Para mim, aquele troço não serve. Porque gera um modelo, gera um hábito dentro da gente e vai fazendo com que a gente ache que tudo aquilo que está sendo mostrado ali é normal. Aquilo não é normal, irmãos. A nossa vida em Cristo Jesus deve ser totalmente diferente. A nossa vida não pode ser uma vida marcada pela forma como nós vivíamos antes de Cristo. Irmão,
Muda o seu vocabulário, mude as suas palavras. Não fale as mesmas coisas. Às vezes as pessoas têm hábitos e depois não entendem por que muita coisa dá errado na vida, mas tem gente que tem o hábito de pegar o seu salário e amaldiçoar o seu salário, essa miséria que eu ganho. Irmão, você está amaldiçoando a sua própria vida. Palavrão, gente, o nome de Jesus tem poder. Crente falando palavrão. Eu acho que eu estava comentando com a Sé, eu acho que eu sou um pastor muito antigo, irmãos. Apesar de eu ser novo, mas eu acho que eu sou meio careta. Tem coisas que não descem na minha vida. Porque se eu fui feito uma nova criatura, então, gente, tudo aquilo que fazia parte dessa vida precisa ser tirada de mim. Eu preciso entender que existe um padrão de vida que eu devo viver agora em Cristo Jesus. Nós éramos escravos, e a última verdade é que nós estávamos condenados. Mortos, escravos e condenados. Gente, o Evangelho não é uma mensagem de condenação. O Evangelho não é uma mensagem que vai trazer peso sobre nós. O Evangelho é uma mensagem de libertação. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque fora de Cristo nós já estamos condenados. Cristo não vem para condenar, Ele vem para salvar a humanidade, aleluia. Por isso, quando a gente prega o Evangelho, a gente não põe a pessoa debaixo de um peso, debaixo de um fardo, debaixo de um jugo. A gente vem e tira aquele peso e apresenta para ela uma nova vida que ela tem agora para viver, uma vida livre em Cristo Jesus. O que nos condena é viver fora de Jesus. Essa é uma discussão teológica que vem lá do início. A salvação fora de Cristo. Em um determinado momento da história da igreja, eles começaram a pensar a salvação fora da igreja. Então vem Martim Lutero dizendo o seguinte: há a salvação fora da igreja. O que não há é salvação fora de Cristo. Tem gente que Deus está salvando em diversos lugares, onde a igreja ainda não chegou. Eu contei aqui para vocês, pessoas que tiveram experiências com o Evangelho, quando não havia sequer quem pregasse para elas. Mas não há a menor possibilidade de salvação fora de Cristo Jesus. Porque o ser humano fora de Cristo, ele está condenado. Deixa eu fechar essa sessão. O pecado vai atrasar a sua vida. Guarda isso no seu coração. O pecado vai atrasar e vai atrasar muito a sua vida. Ele vai te levar muito mais distante de Deus, dos amigos e do propósito na sua vida do que você gostaria. Ele vai reter você muito mais tempo do que você gostaria. O pecado atrasa a vida do ser humano. Não brinque com o pecado, não flerte com ele, não subestime a sua força e muito menos as suas consequências. Tem uma menina, uma amiga minha, flertou com o pecado. Primeira vez que ela saiu com o rapaz, se entregou para o rapaz. Na primeira noite, a menina ficou grávida. Fazia faculdade de direito, precisou trancar a faculdade, parar seus estudos, precisou atrasar a vida dela em muito tempo. Hoje ela é casada, Deus restaurou a vida, o filho dela é lindo, é um moço, Deus restaurou, fez uma obra incrível, mas o pecado atrasa
a nossa vida. Por isso, jovem, homem, mulher, moça, moço, não brinque com o pecado, corra do pecado. Irmão, se o pecado é forte, capaz de segurar o ser humano em uma condição de morte espiritual, o apóstolo Paulo começa a nos ensinar na segunda sessão que há algo que é muito mais forte do que o pecado e que tem o poder de nos libertar, tem o poder de nos regenerar, ou seja, de nos fazer uma nova pessoa e de nos colocar em um lugar por sobremodo excelente. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre a graça de Deus. Então, se ele mostra o ser humano no pecado, no segundo momento, ele mostra o ser humano pela graça de Deus. Deus, começa no versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Irmãos, essa é uma situação, essa é uma expressão que contrapõe o desespero do ser humano no pecado. Você já se viu numa situação que você tentava sair e não dava jeito? Você tentava sair e não tinha como? Aí de repente alguém chega, te ajuda a sair daquela situação. Você já viveu isso? Esta é a verdade sobre o pecado. A gente está numa situação que a gente quer sair e não consegue. Quer dar a volta por cima e não tem como. Você quer se livrar daquilo, não tem. Mas eis que de repente a mão do Senhor vem sobre você. Ele estende a sua mão de amor e diz: você não consegue, mas eu tiro você daqui, vem cá. Esta é a mão de Deus estendida sobre nós. O pecado trabalha contra nós, sim, mas Paulo nos ensina que Deus trabalha por nós. A salvação não é um mérito nosso, é o que ele diz na palavra de Deus. Pela graça vocês são salvos. A salvação não é um mérito meu. Aliás, à luz da Bíblia, toda religião que promova a autorredenção, ela deve ser considerada como falsa religio, uma falsa religião. Tudo aquilo que promove uma redenção deve ser posta de lado. Não é eu quem me salvo. O mérito da salvação não está em mim, irmãos. Eu tenho fé. Talvez você possa se perguntar, e hoje você talvez está falando isso dentro do seu coração: pastor, eu creio, eu tenho fé, então é eu quem estou me salvando. A fé não é causa meritória, a fé é causa instrumental da salvação. O mérito não está em mim, o mérito está na cruz de Cristo, o mérito está no sangue derramado naquela cruz, o mérito está em um inocente que se dá pelos culpados. Ele é o merecedor da justiça. Então, pastor, o que é a fé? A fé é a mão que se estende para receber o que a graça livremente nos dá. Deus olha o ser humano e diz: eu preciso tirar ele dessa condição, eu preciso livrar ele dessa situação. Então ele envia o seu Filho como a expressão maior da sua graça e do seu amor. A Bíblia diz que em Cristo Jesus habita a plenitude
plenitude de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa se relacionar com Jesus. Ninguém conhece o Pai se não for por meio do Filho. E todo aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Deus envia o seu Filho como expressão maior do seu amor. A única coisa que Ele diz: vem, filho amado, vem como você está. Não me importa quão sujo, quão distante, não importa quão pecador nós sejamos, a graça está estendida a todos nós. Ele estende a mão da graça. A fé é a nossa mão estendida para receber o que Ele nos oferece. Mas o mérito não é meu. A fé não é a causa meritória, ela é uma causa instrumental. E nessa sessão que vai do capítulo 4 até o versículo 10, o apóstolo nos ensina o que Deus fez e por que Ele fez. O que Deus fez e por que Ele fez. Versículos de 5 a 8, Ele nos deu vida com Cristo, quando a gente ainda estava morto. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça. Deus nos salvou, Ele nos deu vida, Ele derramou sobre nós a sua graça. Agora presta atenção numa coisa muito importante: o sujeito da ação em nenhum momento é o ser humano é apenas aquele que vai receber a ação, ele é o passivo da história. O sujeito da ação é Deus. Ele age, Ele planeja, Ele faz, Ele executa. Nós somos apenas o alvo do seu amor e da sua graça. Irmãos, 3 verbos merecem destaque neste momento. Ele nos dá vida. Se o pecado nos prende na morte, Cristo Jesus nos dá vida, nos ressuscita e nos faz assentar nas regiões celestiais. Você vai perceber que essa é uma tônica recorrente no apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Em todo o tempo ele vai fazer a igreja entender que em Cristo Jesus, a nossa posição em Deus já foi consertada. Em Cristo Jesus, qual é a posição de cada um de nós? Ele nos coloca como assentados nas regiões celestiais. Do poço do pecado para o privilégio da companhia de Cristo Jesus. Da escuridão das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que Jesus faz na nossa vida.
Agora, por que Ele faz isso? E aqui eu quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui nesse momento, por favor. Por que Ele nos presenteia, irmãos, com tamanha honra? Por que Ele dá para nós tamanho privilégio de nos assentarmos com Ele nas regiões celestiais? A resposta não está em nós, a resposta está no próprio Deus. Por que Deus faz isso? Porque Deus transborda quem Ele é. Deus transborda aquilo que Ele é. Existe um teólogo que eu gosto muito, ele é alemão, Jürgen Moltmann. Eu gosto muito da leitura dos livros dele. E ele escreve uma teoria muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus sofre. Deus sofre. Por que Deus sofre? Porque Deus ama. Amar é abrir-se para a possibilidade do sofrimento. Amar é abrir-se à possibilidade do sofrimento. Todos concordam comigo que Deus ama? Amém? Deus ama. Nós não temos problema em lidar com o amor de Deus. Mas porque Deus ama, Deus também sofre. Mas diferente de nós, Deus não sofre por carência de ser. Nós sofremos por carência. Nós sofremos porque não somos quem gostaríamos de ser. Nós sofremos porque não nos tornamos quem nós gostaríamos de nos tornar. Nós começamos a vida como jovens, sonhando em ser alguém quando adulto ou quando velhos. E conforme os dias vão avançando, nós vamos percebendo que nós não vamos conseguir ser quem nós gostaríamos de ser. E isso gera em nós sofrimento. Então nós sofremos por carência, por falta, por não ser quem nós gostaríamos de ser. Deus não sofre por carência. Deus sofre por transbordar quem Ele é. A Bíblia diz que Deus é. Repete comigo, a Bíblia diz que Deus é. Deus é amor. E pelo seu coração, o seu ser transbordar de quem Ele é, Deus é amor, Deus é bondade, Deus, por transbordar quem Ele é, Ele olha e diz o seguinte, irmãos: Deus nos criou para ter comunhão com Ele, pastor Fabrício. Deus não nos criou porque Ele precisava de algo para se incomodar. Ele nos criou porque Ele queria comunhão conosco. E quando o ser humano decide deliberadamente virar as costas para o seu Criador e seguir em direção ao pecado e viver no pecado, irmãos, o Pai olha da eternidade e diz: não foi para isso que eu fiz ele. Não foi para viver no erro, não foi para viver no pecado, não foi para viver no sofrimento que é consequência de pecados, não foi para isso que eu fiz. Eu fiz ele para que ele vivesse em comunhão comigo. Eu fiz o casamento para que o casamento fosse a expressão até mesmo da Trindade. É o que Agostinho vai ensinar. A Trindade é a junção entre o amante, o amado
E o amor, o casamento é para ser isto, a expressão linda da Trindade. E Deus olha o ser humano vivendo distante, preso nas garras do pecado, tentando se livrar, e por mais que ele tente se livrar daquela condição, é como se ele estivesse num poço de lama, e quanto mais ele mexe, mais ele se afunda, e quanto mais ele tenta sair, mais ele se afunda. E Deus olha e diz: eu não posso deixá-lo ali, eu preciso tirá-lo de lá. Então Ele envia o seu único filho, para salvar a humanidade, para salvar eu, salvar você. Ver a humanidade que Ele planejou para viver em honra. Irmãos, Deus não projetou você para viver na vergonha, Deus projetou você para viver em honra. E quando Ele vê o ser humano viver, que Ele planejou para viver em honra, mergulhado no pecado, o coração do Pai chora. Por isso Ele envia o seu Filho. Irmãos, o que eu quis mostrar nessa noite para você é que o pecado nos afasta de Deus e traz consequências gravíssimas para a gente. O pecado é forte, escraviza, destrói, mas a graça de Deus é suficiente para nos tirar da lama do pecado, limpar as nossas vestes, restaurar a nossa comunhão com Cristo e nos fazer assentar nas regiões celestiais, ou seja, nos colocar de volta na posição original que o Senhor sempre desejou que nós estivéssemos nela. Queria pedir para você se colocar em pé, e eu quero orar por você.